Como ganhar R$100 por dia investindo na Bolsa de Valores, mais especificamente em fundos imobiliários. Sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, então fica comigo até o final que a gente vai falar muita coisa, eu vou te entregar o ouro aqui para você conseguir ter essa renda todos os meses sem imposto de renda. Então se você se interessa por esse tema, já deixa seu like aí embaixo e vem comigo até o final. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e pra gente começar e falar como você pode ganhar R$100 por dia na Bolsa de Valores do jeito certo, podemos começar falando sobre como não fazer. E você precisa entender uma coisa, a Bolsa de Valores, tem muita gente que fala por aí que na Bolsa de Valores você tem que ficar comprando e vendendo ações para você ganhar com essa diferença do preço que você compra, do preço que você vende, quando na verdade isso não é uma estratégia tão inteligente assim a se fazer, principalmente se a gente considerar algumas pesquisas que já existem por aí, falando que a maioria dos day traders, o que são os day traders? São as pessoas que compram e vendem ações todos os dias, tentando ter este ganho. E aí a maioria dos day traders, eles têm prejuízos na Bolsa de Valores e, sei lá, 95, 97% tem prejuízo, e dos que ganham dinheiro, a grande maioria, 90, 95%, ganha menos do que um motorista de aplicativo. Então o objetivo desse vídeo é te mostrar como ganhar dinheiro da forma certa na Bolsa de Valores, e na Bolsa de Valores nós temos ali duas grandes classes de ativos que a maioria dos investidores conhece, né? Temos as ações e os fundos imobiliários. E aí justamente por conta dessa lógica que eu quero trazer aqui nesse vídeo, nós vamos focar nos fundos imobiliários. Por quê? Justamente para desenvolver a mentalidade correta em você na hora de investir na Bolsa de Valores, que não é a mentalidade de ficar especulando com o preço da ação na medida que a ação sobe ou cai, você vai comprando e vendendo. Na verdade, a Bolsa de Valores é um excelente mecanismo que te permite virar sócio de bons projetos, boas empresas e bons fundos imobiliários. E aí, qual que é a ideia, né? Ao invés de você ficar comprando e vendendo ações, comprando e vendendo fundos imobiliários, você compra uma cota, vai comprando cotas com o passar do tempo e vai acumulando aquelas cotas. E no caso das ações, vai acumulando aquelas ações também. E aí, quanto mais cotas, quanto mais ações você tiver, mais dinheiro você vai ganhar, seja com a distribuição de lucros daquelas empresas, distribuição de aluguéis dos fundos imobiliários e também com a possível valorização no longo prazo. Só que o jeito certo de você investir é sempre pensando no longo prazo e se tornar sócio daqueles projetos que você está investindo. Então você compra ali uma cota de um fundo imobiliário, por exemplo, você está se tornando sócio daqueles imóveis que tem dentro dos fundos, e na medida que os inquilinos pagam aluguel para o fundo, você como um sócio vai receber ali uma parcela daqueles aluguéis. Da mesma forma que acontece, por exemplo, nas ações na Bolsa de Valores também. Quando você compra uma ação, você se torna dono, se torna sócio daquela empresa que você está investindo, e se ela distribui lucro para os sócios, você vai receber um percentual desse lucro também. E aí, quando a gente está falando sobre fundos imobiliários, eles são talvez a melhor alternativa para os investidores iniciantes começarem na Bolsa de Valores. Por quê? Primeiro, porque nós temos justamente essa distribuição de aluguel todos os meses. Existem algumas empresas na Bolsa que pagam uma vez por ano, ou então 2 vezes, 3 vezes por ano, enquanto os fundos imobiliários distribuem todos os meses. Então a grande maioria dos fundos vão ter ali a distribuição mensal. Então isso ajuda você a desenvolver aquela mentalidade de que eu vou ganhar dinheiro justamente com essa distribuição e não com a valorização daquelas cotas e daquelas ações. Até porque nos fundos imobiliários nós temos uma volatilidade menor do que nós temos nas ações também. Então a oscilação de preços ao longo do tempo nos fundos imobiliários é menor e normalmente no longo prazo eles tendem a se valorizar um pouco menos do que as ações, e a grande parte do rendimento que você vai ter vai vir via distribuição de aluguéis. E esses fundos vão sendo corrigidos pela inflação ao longo do tempo também, tanto a valorização das cotas quanto a distribuição dos dividendos. Mas vamos para a prática então, né? Quanto que você precisa investir para você chegar em uma renda de R$100 por dia com fundos imobiliários na Bolsa de Valores? Vou te explicar aqui todas as premissas que eu usei para fazer esses cálculos e depois eu te falar exatamente quanto que você precisa ter de patrimônio para chegar nessa renda todos os meses. Então a gente precisa falar alguns pontos importantes aqui. Primeiro deles, e que isso tudo que eu vou te falar é só uma carteira teórica, não necessariamente aquela carteira que você precisa replicar para você. Eu peguei alguns fundos aleatórios para fazer essa carteira e peguei o dividend yield, que é um indicador que mostra em relação ao preço da ação quanto de dividendo você está tendo ali a cada mês. Então qual foi a média desses últimos 12 meses desses fundos que eu separei aqui. E também a gente precisa considerar que você não deve escolher com base apenas nos dividendos. Você precisa fazer uma análise completa dos ativos que você vai colocar na sua carteira. E essa carteira que a gente montou aqui, ela está considerando pesos iguais para cada um dos ativos. E não necessariamente isso vai acontecer na prática também. Você pode ter mais de algum fundo, menos de algum outro fundo, mas aqui só para simplificar a conta, a gente está fazendo uma média simples. E outro ponto, eu não estou querendo te iludir, te prometer rentabilidade, até porque a gente está falando sobre renda variável. E renda variável varia. Como a renda variável varia, a gente não tem
tem condições de saber exatamente quanto vai ser o rendimento dos próximos meses. A gente vai usar os rendimentos dos últimos 12 meses, uma média para a gente projetar daqui para frente, mas não necessariamente vai ser aquilo que vai acontecer. Isso tudo vai depender das condições da economia, vai depender dos imóveis que aquele fundo tem, dos inquilinos que estão lá dentro, então depende de uma série de fatores que a gente não consegue prever, são totalmente imprevisíveis, mas para projeções, para simplificar e fazer esse cálculo, a gente vai usar essa média. Bom, então vamos lá, né? Os fundos que eu separei aqui foram esses aqui. Eu separei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fundos que são o HGLG, que é um fundo de logística do Credit Suisse, BCFF, que é um fundo de fundos, né? Então é um fundo que vai comprar cota de vários outros fundos imobiliários. Tem o Iridium, tem o KNRI11, que é um fundo da Quineia, MCCI11, MXRF, que é um fundo de papel bem conhecido também, e SNCI11, que é um fundo da Suno Research. E aí cada um desses fundos teve esse dividend yield médio nos últimos 12 meses. Então a HGLG11 teve 0,8, 0,81, Iridium 1,09, o MXRF 1,03, MCCI 1,08 e por aí vai. Você tem todos esses fundos aí com essa média mensal nos últimos 12 meses. Isso significa que se você estivesse comprando cada um desses fundos, por exemplo, R$100 em cada um deles, comprando R$100 no HGLG, você receberia em média 80 centavos por mês de dividendos. BCFF receberia 81 centavos por mês. O Iridium, R$1,09 por mês em média. E por aí vai. E aí, se a gente calcular a média desses fundos imobiliários, tivesse uma carteira com pesos iguais em cada um desses fundos, a gente teria uma média de dividend yield mensal de 0,95% ao ano. Significa que comprando esses fundos em média, uma carteira em média de R$100, você teria 95 centavos de dividendos por mês. Se tivesse investido, por exemplo, R$1.000, você receberia R$9,50 por mês e por aí vai de forma proporcional na medida que o valor que você está investindo aumenta. Só que, igual eu falei, esses fundos costumam pagar uma vez por mês. Você recebe essa distribuição de aluguel uma vez por mês e não é todos os dias. Ou seja, se você quisesse ter uma renda de R$100 por dia, na verdade a gente teria que falar o equivalente disso ao mês, né? Seria uma renda de R$3.000 por mês e o melhor de tudo é que essa renda, no caso dos fundos imobiliários, ela é isenta de imposto de renda. Mas para você receber uma renda de R$3.000 por mês e uma renda de R$100 por dia, você concorda que é exatamente a mesma coisa? Por isso, nós vamos fazer os cálculos aqui para a gente saber quanto que a gente precisa investir justamente para ter essa renda de R$3.000 por mês em fundos imobiliários. E aí, para a gente descobrir isso, né, para a gente fazer esse cálculo e descobrir qual que é o patrimônio necessário, é bem simples. Você precisa pegar a renda mensal desejada, que nesse caso é de R$3.000, e dividir pelo dividend yield médio mensal que a gente calculou aqui de 0,95%. Se a gente fizer essa conta, a gente vai chegar que aí a gente precisa, para receber R$3.000 por mês, de um patrimônio de R$316.742,08. E agora vamos ver quanto tempo demoraria para você atingir esse patrimônio se você estivesse investindo determinadas quantias por mês. A taxa de juros anual aqui seria justamente 0,95% ao mês elevado a 12 meses, daria 12% ao ano aproximadamente. Você quer ter um patrimônio de 316 mil e está investindo aqui nesse caso R$100 por mês. Você conseguiria chegar nesse seu objetivo 30 anos depois. Ou seja, começando por exemplo com 30 anos, se você investisse R$100 por mês, quando chegasse nos seus 60 anos, você teria essa renda de R$3.000 livre de imposto de renda ali para você, por exemplo, aposentar ou até mesmo reinvestir para ter uma renda ainda maior no futuro. Então, por exemplo, nos seus 70 anos, se você estivesse reinvestindo, você teria ali R$900 mil de patrimônio seguindo nesse ritmo aí. Você teria uma renda 3 vezes maior também, quase R$10.000 de renda. Se você estivesse investindo, por exemplo, R$300 por mês, você chegaria no seu objetivo em 21 anos e se você estivesse investindo R$500 por mês, 17 anos, e por fim, R$1.000 por mês, você chegaria nesse objetivo em 12 anos. Se você quiser baixar essa planilha também, fazer vários cálculos como esse, outros cálculos como, por exemplo, quanto tempo o seu dinheiro duraria depois que você aposentar, ou então qual que rende mais, né, um CDB ou uma LCI, de acordo com as condições do CDB e da LCI, todas essas planilhas, essas abas aqui estão na planilha no primeiro link da descrição para você baixar caso você tenha interesse, beleza? Então agora eu quero saber se você chegou até esse momento desse vídeo, comenta aqui embaixo qual que é o seu objetivo de renda, né? Quanto você quer ter de renda por mês na sua aposentadoria com fundos imobiliários? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Tamo junto e até a próxima.